Em Jó, capítulo 31, versículo 1 diz: Fiz uma aliança com os meus olhos. Por que então deveria eu pensar em uma donzela? Muitas vezes, pensamos que as imoralidades sexuais começam no coração, que sentimos, pensamos sobre isso e depois agimos de acordo com isso. A imoralidade sexual não começa no coração. O coração é apenas a segunda etapa da imoralidade sexual. Jó conhecia essas etapas da imoralidade sexual. Ele sabia que sempre começaria com o que ele olhasse. Se ele olhasse com desejo para uma mulher, o coração começaria a pensar nisso, e então isso o levaria ao pecado. Jó fez uma aliança com seus olhos para nunca olhar com desejo para as mulheres. Davi não conseguiu fazer esse tipo de aliança com seus olhos e caiu em pecado. Há muitos avisos sobre a imoralidade sexual na Bíblia, mas é algo que está se tornando difícil para muitas pessoas evitarem, e posso dizer que os cristãos estão incluídos. Um dos avisos sobre a imoralidade sexual na Bíblia é em Provérbios, capítulo 6, versículo 32. Mas aquele que comete adultério peca contra o seu próprio corpo, o que assim procede a si mesmo se fere. Este versículo mostra que nem todos os pecados são iguais. Embora, em última análise, todo pecado traga morte, eles não são iguais. Você não pode dizer que contar uma mentira peca contra o seu próprio corpo, mas a Bíblia diz que o adúltero peca contra o seu próprio corpo. Há algo sério sobre a imoralidade sexual que acredito que nós, como humanos, não compreendemos totalmente. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 16 e 17, diz: Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso ela diz: As águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é saboroso. Aqui, esta mulher está citando um ditado bem conhecido, que é uma meia-verdade. E todos sabemos que uma meia-verdade é uma mentira. Em outras palavras, o que ela está dizendo é que o sexo ilícito de um adúltero ou fornicador é mais satisfatório do que o sexo entre um marido e uma esposa, que Deus sancionou. Daí o ditado: as águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é saboroso. E honestamente, ela está dizendo a verdade, mas ela não está dizendo a verdade completa, porque ela não lhe diz o fim da história. Sejamos honestos, há prazer no pecado. As pessoas não cometem pecados porque as machucam. Elas cometem pecados porque há prazer no pecado por um período de tempo. E é isso que ela está falando. Há um verdadeiro fascínio na excitação, independência, camaradagem e prazer em quebrar o comando de Deus e o conselho da sabedoria. O pecado tem seus prazeres por uma temporada. Agora, no versículo 18, Salomão então diz aos leitores a parte que ela convenientemente omitiu. Mas ele não sabe que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas do inferno. A imoralidade sexual é algo com que não devemos brincar. Um dos maiores problemas de imoralidade sexual que enfrentamos hoje na igreja é a pornografia. Isso é um problema sério no cristianismo hoje. É algo que precisamos abordar na igreja. Você verá muitas pessoas que não olham com desejo para o sexo oposto, mas assistem pornografia em casa. Algumas pessoas pregam contra olhar com desejo para o sexo oposto, mas não conseguem parar de assistir pornografia em casa. O problema que a pornografia traz não é apenas a dependência e a imoralidade sexual. É muito mais do que isso. Afeta uma pessoa psicologicamente. Eu estava olhando para as estatísticas das pessoas que assistem pornografia e posso dizer que é assustador. Cerca de 22 milhões de brasileiros a assistem regularmente. Também é conhecido que 35% de todos os downloads na internet estão relacionados à pornografia. Na igreja, 1 em cada 5 pastores de jovens a assiste regularmente e 1 em cada 7 pastores adultos a assiste regularmente. Mais de 70% dos cristãos ou membros de igrejas ainda estão lutando com isso hoje e a assistem pelo menos uma vez por mês.
90% dos adolescentes e 96% dos jovens adultos estão incentivando, aceitando ou permanecendo neutros na discussão sobre esse tópico. Não estou julgando ninguém. Não estou julgando as pessoas que lutam para sair dessa dependência, mas isso não é algo que você deve aceitar como parte de sua vida. Se Jó disse que fez uma aliança com seus olhos para não olhar com desejo para as mulheres, por que você não faria a mesma aliança para não assistir pornografia? Muitas pessoas nem sabem mais como se relacionar com outras pessoas por causa dessa dependência. Muitas pessoas enfrentam depressão porque se odeiam por causa disso. O que acontece no mundo invisível, quando você assiste pornografia e ela se torna uma dependência, é que ela se torna uma fortaleza. E uma vez que Satanás tenha uma fortaleza em sua vida, ele não a soltará facilmente. É por isso que as pessoas querem parar, mas não conseguem. 10, 20, 30 anos lutando contra o mesmo pecado. Por quê? Porque é uma fortaleza. 1, 2, 3 cliques e você tem acesso a outro mundo. E quanto mais você estiver nesse mundo, mais profunda essa fortaleza se torna e mais ela envolve você. Lembro-me de um jovem que foi à minha igreja e pediu oração. Ele foi até um pastor dizendo: "Pastor, preciso de oração." O pastor perguntou pelo quê e ele disse que toda vez que tentava orar, as imagens dessas coisas impuras que estava vendo na internet surgiam em sua mente. Sempre que ele tentava orar, ele começava a ver essas coisas em sua mente e parava. Era como se houvesse um muro literal entre ele e Deus. Isso até afetou seu relacionamento com Deus. Esse jovem estava chorando. Ele queria parar, mas não conseguia. Há muitas pessoas na mesma situação. Assim que esse jovem contou isso, pensei em Isaías 59, 1, 2, KJV. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O problema com essa fortaleza é que introduz outras fortalezas. Quando a pornografia se torna uma fortaleza, a luxúria se torna outra fortaleza, e isso leva a outra fortaleza, a fornicação. E a fornicação se torna adultério quando você está casado. Uma fortaleza abre a porta para outras fortalezas. O que acontece no mundo invisível quando você assiste pornografia é que ela alimenta a luxúria, dá tudo o que ela precisa para crescer. Quando a luxúria queima nos corações das pessoas, ela as faz se comportarem tola e irracionalmente. O pior é que as pessoas continuarão a sofrer por suas ações irracionais, mesmo sabendo que não devem fazer tais ações. Permita que esta mensagem seja um aviso contra a luxúria. A verdade é que a luxúria é algo que você deve combater em todas as fases da vida. Mesmo se você tiver 16 anos, precisará lutar contra a luxúria. Se tiver 60 anos, precisará lutar contra a luxúria. Se você é solteiro e acha que a luxúria desaparecerá quando se casar, isso é mentira. Você ainda precisará lutar contra a luxúria em todas as fases de sua vida. Acredito que uma das maiores causas de arrependimento em nossas vidas é a luxúria. Se você quiser um futuro melhor para si mesmo, precisará lidar com a luxúria. A luxúria nublará seu julgamento, destruirá você, quebrará sua família, prejudicará sua saúde, tirará seu dinheiro, roubará sua alegria, colocará uma barreira entre você e Deus e o lançará em um buraco mais profundo do que você jamais imaginou. A luxúria turva sua mente e julgamento, sua capacidade de tomar boas decisões, desaparece quando a luxúria está envolvida. Quando você tem sexo em sua mente, suas habilidades de raciocínio e tomada de decisão são ruins. A luxúria o torna irresponsável. É como uma droga. Quando as pessoas estão sob efeito de drogas, não são tão responsáveis como seriam com a mente sóbria. A luxúria fará um homem desistir e destruir um casamento de 20 anos por 10 minutos de prazer.
Não é realmente tolo para um homem que construiu um casamento de 20 anos desistir de sua esposa e filhos e começar a perseguir uma garota por 10 minutos de prazer. Qual é a sabedoria por trás de um homem deixar sua esposa para perseguir a esposa de outro homem? A luxúria venda os olhos de um homem e o priva de sua sabedoria e força. E uma das maiores mentiras que você ouvirá é que a luxúria é um problema apenas dos homens. Não, não é. As mulheres também lutam tanto quanto os homens. Existem algumas coisas que as pessoas fazem e tentam responsabilizar o diabo, quando na verdade é a luxúria que as levou a agir dessa maneira. Por que você acha que Jó fez uma aliança com seus olhos? A ideia da aliança, o termo aliança, é de origem latina, convenire, que significa um acordo entre duas ou mais partes que se unem para fazer um contrato, concordando com promessas, estipulações, privilégios e responsabilidades. Ele concordou com seus olhos para saber no que ele olharia. A imoralidade sexual não é algo para se brincar. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. E aconteceu no decorrer do ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, que Davi enviou a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à tarde que Davi se levantou do seu leito e passeava no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Ver essa mulher levou a todos os problemas de Davi. Os olhos olham e veem. Depois o coração armazena e o cérebro começa a processar, fazendo você pensar nisso o tempo todo. Quando você comete pecado sexual, você não está pecando contra outras pessoas, não está pecando fora de seu corpo, não está pecando para destruir a vida de outras pessoas, mas está pecando contra seu próprio corpo. Você está destruindo sua própria vida. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Fuja dos pecados sexuais e de todas as formas de pecado sexual. Fuja das fontes de pecado sexual.